Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 336. Eu sou o Rodrigo Bibo e tem que ficar quieto. O segredo é ficar quieto, fica em casa, fica quieto. Cara, por pouco você não pegou a minha, mas tá bom. Galera, aqui é o Alex e Ein feste Burg ist unser Gott. Não, mas isso é sensacional. Isso é muito sensacional. bom, Eu não bom. manjo nada de alemão, mas... Mas pelo ritmo parece que ele tá cantando Macarena, eu acho. Se eu entendo Não, que alguma coisa. Macarena, como bom batista, isso aí é clássico. Ai. Caraca, a história da música Macarena é horrorosa. Esse dia eu andei sabendo aí. Mas isso deixa quieto. Nossa, cara, que o senhor te repreenda, cara. Igual o Miguel falou pra Satanás. Mas... E eu sou Alexandre Melhoranza, e enquanto as nações fazem barulho e causam distúrbios, Deus nos convida a abandonarmos tudo. Uau. Essas coisas profundas do milho, né, cara? Né, com essa Você voz, sempre né, mano? Meu. É tipo a SMR, né? Ai, assuntos dos bastidores vindo na gravação. Vamos lá. Ah, mas essa é a ideia, sim. E eu sou o Victor Fontana e tenta imaginar lá no tempo da Antiguidade Oriental alguém discursando sobre relevo suboceânico. Ué? Eu acho que não é sobre isso, Salmo, mas tudo bem, vamos embora. Meu Deus, gente, estamos aqui na BT Week, galera, podcast segunda, terça, quarta. E lembrando, só quero fazer aí uma ressalva que já saiu o BTcast ABC2 no sábado, aí ó, ou no domingo, quando começou essa semana já saiu o BTcast ABC2, mas agora de segunda a sexta tem BTcast novo, novinho, pra você lavar a sua louça, fazer a sua academia dentro da sua casa, pra você fazer uma caminhada usando máscara, enfim, pra você que está indo trabalhar, pegando aí o Uber, bicicleta no seu carro, estamos aqui na BT Week para trazer um podcast por dia. Estamos agora aqui na quinta-feira, olha aí, e o salmo vai ser o de número 46. Mas antes de nós explorarmos um pouquinho este salmo, ouve aí o recado do nosso mantenedor. Olá, Bibo, meu nome é Sandro Antônio dos Santos e gostaria de dizer que sou mantenedor do Bibotalk porque sou abençoado por esse canal. É um canal que fala sobre teologia, mas sempre fazendo um link com outras ciências humanas, como história, filosofia, política, e ainda apresenta autores, bibliografias, e isso tudo agrega um excelente conhecimento. Eu sou juiz e atuo em 2 cidades diferentes, e em várias semanas eu preciso ir de uma cidade para outra, e as horas de trajeto têm sido prazerosas na companhia de vocês. O conteúdo também me ajuda no culto doméstico, que faço com a minha família, e eu acredito que sempre devemos, até por princípio ético, abençoar aqueles que nos abençoam. Por isso tornei-me mantenedor desse ministério e incentivo outros a fazerem o mesmo. Deus abençoe vocês e um forte abraço. Melhorança, então já que você está aqui, dê-nos a honra, leia para nós com a sua voz de Darth Vader convertido, o Salmo de número 46. Português, tá? Ah, sim. Ah, de preferência português, né? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, e destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações.
Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Uau! Olha aí, gente, Salmo 46, escolhido inclusive por Alexandre Melhoranza. Antes de nós começarmos a explorar aqui, gente, nesse salmo aqui tem uma palavrinha que chama muito a atenção da galera, que é a famosa pausa, né? Ou, como é que é em hebraico? Selá. Sei lá. Eu tô no campo do sei lá, mas vocês já leram alguma coisa? Já tem assim, o que a academia tem aceitado mais sobre isso? Porque tem várias explicações, né? Eu acho boa, eu sou meio que da teoria da pausa aí, pra marcar realmente uma questão de ritmo e tal, da pausa, tem a ver com a liturgia de como ela era lido, mas eu basicamente só sei isso. Vocês conhecem alguma coisa diferente ou que vá um pouco além do famoso selá contido aqui nos Salmos? E nesse aqui a gente pôde presenciar. Então, nesse caso específico, a gente sabe que trata-se de um cântico, né? Então, a pausa aparece como um indicador rítmico, principalmente isso. Então, a gente tem aqui, nesse caso específico, nós temos 3 estrofes, que são 3 estrofes separadas mais ou menos tematicamente também, 3 momentos, se você quiser uma classificação bastante anacrônica, é como se fosse um salmo em 3 movimentos. É um salmo presbiteriano, Vitor. Olha só, por causa dos 3 pontos. Exatamente. O cara, aí você faz uma pregação em 3 pontos que você não precisa distorcer o texto para pregar em 3 pontos, é isso? Exatamente. É isso mesmo. Ai, olha aí, senti uns toques. Não, porque eu prego assim também, eu não tenho nenhum problema com isso. É que o autor facilitou pra gente. Dessa vez ficou mais fácil, você não precisa fazer nenhum malabarismo homilético para manter os 3 pontos bonitinhos. Mas esse salmo especificamente, se a gente for tomar valor de face as informações que o título dele carrega, que dependendo da versão da Bíblia que você tem, é o próprio primeiro versículo, é um salmo que foi projetado para ser um salmo litúrgico cantado, um salmo para o mestre de música. E o selá aí tem essa função de separar essas estrofes, que são, e aí é isso mesmo, são diferentes estrofes que apresentam uma espécie de grande arco de um tema central que o Salmo 46 tem, mas em 3 momentos, ou se você quiser uma linguagem um pouco mais anacrônica, mas didaticamente interessante, né? Um salmo de um grande tema desenvolvido em 3 movimentos. Gente, será que a gente consegue localizar esse Salmo 46? Não diz que é de Davi, pelo menos até aqui na NVI não tem nada que indique. Será que a gente consegue localizar não o autor, né? Ou, não, é claro que é de Davi por conta de uma referência aqui e tal. Nesse caso especificamente é mais difícil de dizer que seja de Davi, tá? Pelo menos na academia no século XX, e aí a gente tá falando de uma figura central, que a galera que estuda Salmos volta e meia tem que trombar com o cara, que é o Hermann Gunkel. O Gunkel foi o primeiro a sugerir que esse é um salmo de Sião. De lá para cá, esse salmo é razoavelmente reconhecido como um salmo de Sião. Sendo ele um salmo de Sião, né, e parece ser mesmo, principalmente por causa da segunda estrofe. Mas peraí, o que significa ser um salmo de Sião? Eu vou tocar, já vou tocar. Tem que falar teologia de Sião também aí. Hermann Krause aí vai dar uma ajudinha. Exatamente. O Krauss tem um papel importante nesse aspecto, mas quando a gente fala num salmo de Sião, a gente já está dizendo a respeito de uma teologia que tem na sua centralidade uma espécie de saudosismo dos tempos gloriosos de Jerusalém. Que tempos gloriosos de Jerusalém são esses? Os tempos do reinado davídico. E, portanto, isso precisa ser necessariamente pós-davídico, percebe? Então, como esse salmo tem uma tônica sionista de celebração de Jerusalém, de celebração do santo lugar, da habitação de Deus no santo lugar, da cidade de Deus, Jerusalém e tal, esse salmo tem essa exaltação, parece bastante razoável situá-lo certamente no pós-davídico,
possivelmente no exílico, talvez até mesmo no pós-exílico. Legal, muito bom. Até pelo conteúdo do Salmo, faria muito sentido ser até pós-exílico. Sim, porque ele tem esse tom celebratório que no exílico fica um pouco difícil de situar, né? Então, esse saudosismo de Jerusalém otimista, é difícil de imaginar ele acontecendo no período exílico. No pós-exílico, em que você tem um retorno do exílio, mas ainda assim um anseio pelos dias de glória de Jerusalém, que hoje não existem, que hoje é uma espécie de vislumbre, porque a gente ainda está debaixo do domínio persa e tal, parece uma sugestão razoável imaginar esse salmo no contexto do pós-exílico. Agora, tem uma dose de especulação muito grande em tudo isso, e a nossa interpretação desse salmo especificamente, a meu ver, não deve ser dependente desse tipo de crítica da forma. Então, Vitor, eu iria nessa linha que você levantou, por quê? Aí, analisando agora o conteúdo aqui dos versos 1 a 3, que curiosamente a nossa primeira estrofe, de acordo com o que você falou, e eu estou plenamente de acordo, nós vamos ver que esses 3 primeiros versos, eles descrevem o que Deus é para nós, antes mesmo de descrever os problemas que ele vai citar, por exemplo, na segunda estrofe. Isso quer dizer que o que Deus é para nós não deve estar baseado nas circunstâncias. Isso é muito importante num contexto pós-exílico, quando a nação estava se reconstruindo. Então Deus, ele é o nosso refúgio e Deus é a nossa força, mesmo se nada acontecesse. Nós temos que estar com Deus por aquilo que ele é, e não necessariamente por aquilo que ele pode fazer por nós, embora ele faça. Então aqui eu vejo nesses primeiros 3 versículos, o autor não nega a realidade da angústia da vida, num contexto pós-exílico, isso é primordial. E a gente pode ver aqui, até pela geografia empregada aqui nesse salmo, e a geografia, depois vocês poderão até falar um pouco melhor do que eu, mas a gente vê aqui que o autor cita os montes. E os montes, na verdade, era essa representação física dos fundamentos da vida. Em última análise, o autor está dizendo que Deus, ele é muito mais estável do que os fundamentos mais estáveis da terra. E aí ele vem com essa representação do mar. A gente já sabe, se você que ouve alguns episódios da série Aliança, a gente já tocou um pouco nesse assunto. O mar, para o hebreu, representava o mal, mesmo porque os hebreus não eram assim um povo que a gente possa chamar de um povo navegador, um povo marítimo. Eles temiam o mar. Então, mesmo que os fundamentos da nossa vida se afundem no mal, ou no caso no mar, Deus continua sendo o nosso abrigo. Então aqui o autor, ele não vai negar a realidade da vida, de que muitas vezes nós estamos vivendo num contexto mal, mas a presença de Deus nos dá abrigo mesmo no mal. Então a nossa segurança, na verdade, não vem nem dos nossos esforços, e nem das certezas que nós construímos. Olha aí de novo o contexto pós-exílio. Mas a nossa segurança vem em Deus. Então, se a gente pegar ali a frase, aí o Vitor vai me corrigir, porque o meu hebraico é péssimo. Se a gente pegar a frase em hebraico, o autor vai falar exatamente isso. Deus é para nós um refúgio e uma fortaleza. Ou uma força, né? Aí depende. Ah, fortaleza é mais legal, porque quando a gente fala em refúgio e fortaleza, são linguagens que trazem à mente a ideia de proteção, né? Então você é fortificado, você é uma fortaleza, o inimigo não penetra, né? A ideia dos muros, aquela coisa toda. O refúgio também é a mesma coisa, assim, um lugar onde você se refugia e está seguro, né? Então eu acho legal essa linguagem. Mas justamente, mas isso vai ressaltar o quê? Que ainda que isso caia, Deus é o meu refúgio e fortaleza, não as construções humanas. Exato, nós somos impotentes diante de Deus, nós somos impotentes. E aí tem essa questão, por que o autor, Bibo, colocou refúgio e fortaleza? Aí a gente vai ver que o refúgio, ou abrigo, né, em outras, pode ser uma tradução possível também, vai mostrar aquele aspecto defensivo, que é o que você falou aí, né, em termos de proteção. Por quê? Porque Deus não muda, e é por isso que nós temos segurança nele. E a fortaleza,
ou a mesma raiz da palavra força em hebraico, nos dá o aspecto dinâmico. Então, se refúgio é o aspecto não dinâmico, né? Tipo, Deus não muda e é por isso que eu tenho segurança nele, a força, a fortaleza dá o aspecto dinâmico da coisa. Deus nos capacita a continuar vivendo, mesmo em meio ao caos. E, de novo, mais uma vez aí, o contexto do pós-exílio ele é muito interessante. Olhando um pouquinho para os versos 1 a 3, que o Milho colocou e apontou bem com clareza a questão de que Deus é nosso refúgio e fortaleza, há aqui uma dimensão bem cósmica do problema que ele está levantando. É claro que a gente passa por problemas e dificuldades aqui na nossa vivência cotidiana, a comunidade de Israel passou, a igreja passou ao longo das eras e vai continuar passando, mas me chama a atenção especificamente a dimensão cósmica aqui, e me parece remeter, até pelo Salmo ter essa característica de ser um Salmo de Sião, se remeter de novo àquela temática bem própria de Gênesis 1, né, que é um texto sacerdotal, né? Ou seja, um texto posterior, né? E aí vai conectar essa ideia de que Deus, ele está acima de todas as circunstâncias e, antes de tudo, ele é o Senhor, né? Ele tem todas as coisas sob o seu controle, sob o seu comando. Ali tem essas menções ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, né? Há aqui essa menção que nos lembra de novo ao caos primevo, a essas questões da origem. E aí, quando você olha todo o Salmo, você de alguma maneira enxerga que há uma conexão entre o Deus Criador, que coloca todos os poderes do caos, inclusive o pecado e a violência, que aparece na forma das nações aqui, com as suas guerras, são colocados sob o controle de Deus, e ele é a redenção, ele é o Salvador, ele é aquele que traz o Shalom, né? Shalom é um tema importante na teologia de Sião, através do Senhor dos Exércitos que está conosco, no versículo 11. Então, gente, nessa estrofe eu acho que são as aplicações que a gente pode fazer ali. E depois da pausa, no versículo 4, de novo usando figuras geográficas, né? Ô, Vitor, você fez até a brincadeira com a geografia aí na sua entrada. Fale mais. Toda vez que você pega no Antigo Testamento um trecho poético e você encontra questões de relevo, para e se detenha nisso. Porque, como o Mírio explicou na primeira estrofe, essas ilustrações a respeito do relevo, das observações da natureza, daquelas coisas que um pastor de ovelhas poderia enxergar no seu dia a dia, e o que hoje você, no seu dia a dia de trabalho, enxerga que é computador, caneta, material de escritório, grampeador, o que as pessoas enxergavam no dia a dia de trabalho delas na Antiguidade Oriental era a montanha, era a árvore, era o rio, e são essas coisas que vão acabar compondo uma boa parte do imaginário poético do período, não apenas da Bíblia, mas da maioria dos documentos da Antiguidade Oriental você vai encontrar esse tipo de coisa, e é a partir da análise desse tipo de coisa que a gente começa a perceber que alguns acidentes geográficos têm significados específicos. A montanha, frequentemente associada à vida, associada ao sagrado. O mar e o seu ímpeto perigoso, né? A vida do pescador é sempre uma vida perigosa, o naufrágio é sempre um risco, então sempre associado ao mal e ao caos. Então, quando a gente pensa na história de Jonas, por exemplo, isso ganha todo um novo significado, quando você percebe que ele é engolido até as profundezas do mar. E aqui é a mesma coisa, imagina você pegar, e é o que o Mírio estava explicando, imagina você pegar o símbolo da vida e do sagrado e afundar, não apenas no mar, mas no coração do mar, no mais profundo das águas. A gente não está falando aqui de relevo suboceânico, né? A gente está falando de uma condição de catástrofe. E aí, dentro dessa condição de catástrofe, você tem que pensar numa condição de catástrofe integral. Porque você pegar o que existe de mais sagrado e afundar no coração do mar é porque tudo é um grande problema. É a catástrofe mais terrível, é o pior dos terremotos com o pior dos maremotos, com uma catástrofe moral, com todo tipo de acidente e caos possível. Então pensa no completo caos. E aí você tem toda essa figura de completo caos encontrando
a ordem e a tranquilidade. Há um rio cujas águas... Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Então, é o Éden voltando aí, né? Ou o primeiro vislumbre de uma nova Jerusalém, né? De uma Jerusalém que há de também, exatamente. Né? E é aí que a gente localiza uma espécie de sionismo dessa canção. Então, a imagem que você tem é de uma invasão da ordem no meio do caos. Mas o que você tem? Você tem uma grande invasão da ordem nesse reino do caos. E essa invasão da ordem é a própria presença de Deus colocando no lugar as coisas onde elas deveriam estar. Ó, Gênesis 1 aí, né? De novo esse balanço aí com Gênesis 1. De novo esse balanço com Gênesis 1. De novo o princípio poético do que seria uma expectativa da Nova Jerusalém. Então, esse salmo, ele tem uma ideia de nova criação muito presente. É um salmo escatológico na sua essência nesse aspecto, né? Mas assim, o Alex, ele levantou um ponto que eu queria ouvir, Alex, de ti, porque nós temos aqui um olhar para o passado e um olhar para o futuro. As duas coisas se mesclam? Sim. Pois é. Eu acho que as duas coisas se mesclam, porque se você olhar esse salmo da perspectiva de que há um tema criacional, há um tema da consequência cósmica do pecado, como força do caos, de destruição, e há uma nova criação, então você tem sim uma conexão entre, vamos dizer assim, criação, queda, redenção e consumação. Com certeza, eu acho que esse salmo... Claro que não dá pra pegar agora aqui e querer fazer... esse verso é isso, aquilo outro, assim, tão preto no branco. Mas existe aqui... A poesia nos remete a isso, né? Nos faz lembrar esse tema que tá, assim, de alguma maneira no pano de fundo. E aí tem uma outra coisa também, né? Esses versos 4 a 7, a segunda estrofe, né? Como já foi dito, descreve Deus e a sua habitação. Aí tem as comparações, né? Enquanto o mundo passa pelo caos, a habitação de Deus permanece calma. Essa coisa escatológica também, né? Que já foi citado aqui, a gente pode até dizer que enquanto o homem semeou o caos, Deus reina absoluto. Onde Deus reina absoluto, tudo está em paz. E aqui as águas já não ameaçam mais. As águas estão calmas, conforme o Vitor falou. E quando diz, no verso 4, ali a cidade, ela pertence a Deus. Isso é um lembrete ao homem de que ele não é o dono do mundo. Então aí a gente vê que tem um reflexo na questão da volta a Gênesis, mas também um reflexo na teologia deuteronomista, quando Deus diz que toda a terra pertence a mim. E aí aquela questão também do tabernáculo, né? Porque em hebraico o tabernáculo é santo. Aí a gente pode dizer que a presença de Deus, na verdade, santifica tudo. E tem aí também um convite ao homem para vir morar onde Deus habita. Mais uma vez, essa questão escatológica, a gente lendo Apocalipse, isso fica muito claro, né? O autor prossegue, né, no verso 5, dizendo que Deus está no meio dela. De novo, um reflexo ali do Antigo Testamento, quando o povo armava ali o acampamento deles, nas 4 direções, e o que ficava no meio de todas as tendas do povo? O tabernáculo de Deus, representando a presença de Deus no meio do povo. E aí eu também vejo a questão de um contraste com o mundo que o homem governa. Enquanto o homem governa o mundo, nós vemos catástrofes e caos, a habitação de Deus permanece. E o Salmo vai dizer que ela não pode ser movida, ou permanece inabalável. E o autor vai completar isso no verso 6, dizendo o quê? Que os reinos se abalam. Então, o governo do homem, que semeou o caos, por que ele semeou o caos? Porque ele muda constantemente. Muda constantemente por quê? E o que isso gera? Não gera segurança. Não há segurança no governo humano. Os reinos, então, até uma questão de reino humano. Então, justamente porque os reinos do homem mudam constantemente, a gente não tem segurança nenhuma. O homem sempre vai mudar de ideia, sempre vai querer um negócio diferente. E aí ele continua dizendo, as nações se agitam. Aí eu fui
buscar, né, o que seria as nações se agitam, né? Aí eu fazendo aqui, ó, a parte do Vitor, direto do original, direto do original, no BTcast, você só vê na BT Week. Boa! Olha aí. Ó, tá vendo? Esses se agitam, na verdade, é fazer barulho e um barulho que causa distúrbio. Então, quando... Panelaço. Ó, eu não queria nem tocar nessas questões mais políticas, senão vai falar que a gente tá fazendo de propósito, né? Agora tem panela versus buzina também, né? Então. Pode ser o panelaço, pode ser o buzinaço, Eita. aí depende da sua preferência ideológica, né? Olha aí. Mas olha aí. por quê? Mas eu não queria tocar nessas questões políticas, mas direto do original, de novo, Vitor, me perdoe por pegar o seu bordão, mas quando está dizendo que as nações se agitam, o autor do Salmo está querendo literalmente dizer que as nações fazem barulho e este barulho causa distúrbio. Não há segurança nas palavras do governo humano. Por isso que o verso continua dizendo que Deus, na verdade, na NVI traduziu Deus ergue a sua voz, mas o verbo ali é o mesmo do verbo dar, Natan. O verso continua dizendo que Deus dá ou Deus coloca a sua voz. Não quer dizer que Deus grita. A ideia aqui é justamente o contrário. Deus não precisa gritar como os governos do mundo gritam. Deus apenas coloca a sua voz. Deus dá a sua voz. E qual é o resultado? O resultado é que os governos do mundo derretem, mas, de novo, direto do original, a gente pode dizer que os governos do mundo desanimam. E por que os governos do mundo desanimam quando Deus dá a sua voz, quando Deus coloca a sua voz? Porque o homem, no seu governo do mundo, ele sempre quis e sempre quererá ser Deus. Só que quando ele é confrontado com a voz do verdadeiro Deus, que está no governo, os reinos do mundo desanimam, porque eles se dão conta de que eles jamais serão Deus. Por isso, o salmista vai continuar dizendo que o Senhor é o Deus dos exércitos, a única autoridade constituída, dada assim, que tira o caos do mundo, é o Senhor dos exércitos. Porque o mundo com seus exércitos são impotentes. Por que impotentes? Eles estão desanimados, eles estão derretidos. E além disso, o homem jamais poderá ser adorado como Deus, porque apenas Deus é o Senhor. Deus é o Senhor por sua própria essência, porque Ele é o Senhor, porque Ele ordena o caos. Em ordem no caos. Exatamente. Aí, sem querer dar um salto teológico muito grande e se distanciar da exegese, mas eu vou aproveitar o luterano que a gente tem hoje, presença ilustre, mas um pouco a gente tem que ir para o lado de que o ser humano, diante de um salmo desse, ele precisa entender que mesmo cristão, mesmo regenerado, mesmo próximo da Bíblia, ele é simultaneamente justo e pecador. Uhum. Então, não existe ser humano que escape da condição de pecador e, portanto, diante do domínio de Deus, diante do governo de Deus, diante da sua magnânima vontade, poder e soberania, a gente não pode imaginar que algum ser humano possa trazer essa ordem. Essa ordem não é da ordem dos humanos. Longe de mim querer fazer um avanço aqui em teologia dos dois reinos aqui nesse sentido, justamente porque eu tô com medo de falar bobagem, mas nesse sentido a gente não pode nem querer ser o agente da ordem, nem querer esperar de um ser humano ser o agente dessa ordem. Um ser humano pode ser instrumento de Deus implementando a ordem que ele quer. Mas, em última análise, quem faz isso é Deus e o ser humano é dispensável nesse processo. Aleluia. Amém. Agora é interessante, é muito importante que você coloca, Vitor, porque vamos lembrar aqui, ó, na história da recepção desse salmo, o Richard Wagner, que era um compositor aí, alemão, muito ouvido pelo Adolf Hitler, era o favoritinho dele. Ele escreve uma cantata chamada Kaisermarsch, uma marcha, então um hino ao imperador, em 1871, para celebrar a fundação do Império Alemão após a Guerra Franco-Prussiana, e ele usa como motivo
o Salmo 46. E o Hitler vai utilizar esse tipo de composição, esse tipo de inologia, para fundamentar uma religião civil que conecta então com a alma do povo alemão para chamar para si uma espécie de messianismo, né? Eu sou esse cara que traz que é o refúgio, que é a fortaleza, que está no comando, e eu vou ter esse papel redentivo, Sião é em Berlim, ou coisas desse tipo, sabe? Então a gente precisa ficar atento que o próprio Salmo já nos dá indicativos de que esse tipo de apropriação política do Salmo, especialmente esse político / messiânica, ela é uma apropriação totalmente falsa, contrária à exegese do próprio texto. E salmos como esse de Sião fundamentam esse tipo de apropriação indébita, se a gente quiser chamar assim, em diversos contextos, né? O contexto nazista é um, agora o contexto do Destino Manifesto é outro. Obama usou aí no 11 de setembro, no 10º aniversário do 11 de setembro, esse salmo. Então, pois é. Né? Então, a ideia de que, tudo bem, na Alemanha, Sião é Berlim, na América, Sião é a terra que a gente vai pisar, porque essa terra é nossa e a gente vai conquistar, e é o nosso destino manifesto. O agente que traz a ordem para o caos é o Führer. Na América, o agente que traz a ordem para o caos é a Constituição e os pais fundadores. E, de alguma maneira, a gente vai sempre deslocando das mãos de Deus e do poder de Deus e colocando em seres humanos ou nas nossas instituições ou nas criações do nosso intelecto o poder para trazer um pouco de ordem, porque uma coisa nós temos em comum com o americano do ideal da liberdade americana, uma coisa nós temos em comum com o alemão amedrontado por causa das crises pré-nazismo, que de fato Hitler vai trazer algum tipo de prosperidade e por isso ele ganha a popularidade que ganha. Algo nós temos em comum com todas essas situações humanas em condições de crise, que é o reconhecimento que vivemos no meio do caos. O grande problema é que, ao reconhecermos que vivemos no meio do caos e que o caos é assustador, a gente voltar os nossos olhos para o elemento que traz ordem para o caos e identificar em seres humanos, em ideologias, ou no nosso próprio ego, nas nossas próprias convicções intelectuais, e nessas coisas aquilo que traz para a gente algum tipo de afago. No fim das contas, o que o Salmo está dizendo é que todos esses afagos e confortos e consolos temporários que parecem tentar colocar no lugar as coisas que foram colocadas fora de lugar, tudo isso é absolutamente efêmero diante da solução aterradora e assombrosa que é a verdadeira solução, que é a verdadeira Sião, que é o verdadeiro Deus em ação. Vitor, até aqui, se a gente olhar para o Antigo Testamento e com o cumprimento no Novo, em Jesus, as esperanças não são depositadas num rei, mas, claro, num Messias, que a gente pode ver na história, não foi ocupado por nenhum homem, somente pelo homem Deus. E a gente parece que não aprende, já a história já está lá, já está escrita, já está canonizada, inclusive, e a gente começa a repetir esses erros. Por quê? Porque no fundo acreditamos que Deus vai levantar alguém para trazer ordem em meio ao caos. E a gente não entende que a ordem no meio do caos já foi dada, a grande batalha já foi lutada, Jesus Cristo é o Messias, né? O Senhor, enfim, o Salmo está dizendo que é Ele que faz. E a gente ainda parece não entender diante de tanta história que nos precede. Essa é a função do verso 7, Bibo, porque o verso 7 nos dá a ideia de que de algo que dá abrigo em meio ao caos da vida. Só que se a gente voltar lá nos primeiros versos, Deus é o nosso refúgio por ele ser Deus em si mesmo. A partir do verso 7, aquele é o nosso refúgio porque Deus se implica, Deus entra na bagunça da história humana para dar segurança ao seu povo, justamente porque os governos do mundo não dão segurança nenhuma.
Então, gente, e esse último estrofe dessa canção? O que a gente pode aplicar aqui pra nossa vida? Tá muito legal, caramba, rendeu muito, hein? E eu achando que esse salmo não ia render. Olha aí, que vergonha da minha parte. Eu falando pro pessoal aqui nos bastidores, galera, vamos escolher outro salmo e tal. Acho que tem salmos que podem render mais, salmo de Asaf e tal. Olha aí, pega essa, seu Rodrigo. 44 minutos de bruto. Olha aí, pega, vamos lá. Até agora, vamos começar com o último estrofe, que contém aí o versículo 10, que eu gosto bastante. Aí o salmista chama a prova, né? Ele fala assim, você quer ver? Então vou te mostrar a prova. Vou te mostrar a prova. Olha as grandes obras do Winston Churchill. As grandes obras do Martin Luther King. As grandes... Não é isso que ele fala. Venham e vejam... Eu tava procurando aqui o Winston Churchill, brincadeira. Venham e vejam as grandes obras do Eterno. E os seus feitos assombrosos, estarrecedores na Terra, né? A linguagem aqui é de assombro, de olhar para o passado, e quando o salmista olha para o passado aqui, a ideia, aliás, isso é outra coisa, outra chave hermenêutica, uma chavezinha não muito grande, mas outra chave hermenêutica para você adicionar, e eu tinha falado da questão do relevo, que é uma coisa importante, uma outra. Quando aparece sobre os feitos de Deus na história, feitos assombrosos de Deus na Terra, quero trazer à memória o que Deus fez, esse recurso à memória, sempre volte para Êxodo. Essa é uma chave hermenêutica importante. Quando a gente fala de Antigo Testamento, qual que é o grande ato estarrecedor da parte de Deus na história? Tem vários, mas o grande, a gente começa ali a partir de Êxodo. Estamos no segundo livro dos Salmos, né? Que naquela tradicional visão dos Salmos como paralelo à Torá, equivaleria ao Êxodo. Precisamente. Se a gente divide o Saltério em 5 livros, esses 5 livros fazem uma correspondência com os 5 livros da Torá. Então, quando a gente entra no segundo livro, a gente está entrando liturgicamente num rememoramento a partir daquilo que os organizadores do Saltério puderam imaginar, talvez, porque isso é uma hipótese tradicional, mas ainda assim uma hipótese, de celebração e rememoração precisamente daquilo que está no Êxodo. E aí, ao lembrar do Êxodo, o que eu vejo? Eu vejo Deus caçoando da principal autoridade militar e política da antiguidade, a figura do faraó. E o quanto a figura do faraó diante do próprio Deus é frágil. Você vê a grande libertação de um povo. Revoltas de escravidão na Antiguidade Oriental, a gente tem muitos relatos, assim, né? Acontecia com frequência. A gente aprende na escola sobre a Antiguidade Oriental e parece que as instituições da Antiguidade, elas eram estáticas, né? Isso daqui funcionava assim, aquilo funcionava daquele jeito, aquilo funcionava daquele outro, tal, não sei o quê. E você olha assim, aquelas instituições, parece que elas estão sempre em funcionamento, e a verdade é que elas nunca estão em funcionamento. Na Antiguidade Oriental, uma sucessão de crises. É muito mais realista olhar para o período bíblico como uma sucessão de crises do que você fazer um olhar para a Antiguidade Oriental a partir das suas instituições. E a instituição da escravidão é uma dessas instituições que está em constante crise. A própria Bíblia, ela apresenta a sua resposta a essa sensação de crise em relação à instituição da escravidão, mais especificamente no livro de Levítico, ali no ano do jubileu, etc. Mas, embora existam crises em relação à instituição da escravidão, não parece haver uma solução efetiva, nem mesmo nas rebeliões contra a escravidão, nas diversas instâncias em que isso aconteceu na Antiguidade Oriental, exceto no Êxodo, que você pega um povo pequeno, menor do que o povo dominador, sem armas, sem condições de treinamento militar, e esse povo de fato se liberta e vai para outro canto. Isso é uma história sem precedentes, isso é um feito estarrecedor. Isso é algo que quando eu olho para trás e rememoro, eu falo assim, poxa, eu posso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou eu trago à memória algo que me enche de temor, que eu falo assim, por que eu estou querendo trazer nas minhas mãos a condição de batalha militar, se eu tenho na minha própria história constitutiva da identidade do meu povo, algo que me indica que a batalha já está vencida.
Então, é mais ou menos essa tônica de dar fim às guerras até os confins da terra, quebrar o arco e despedaçar a lança, destruir os escudos com fogo. Você tá com medo dos escudos dos persas, assumindo que esse salmo seja pós-exílico de fato? Você tá com medo dos escudos dos persas, das lanças dos persas? Sério mesmo que diante de Deus o seu medo é de arco e de flecha? Parem de lutar. Vitor, isso tem tudo a ver exatamente com o verso 8, que é esse venham, na verdade, não é nem do verbo vir, né, do verbo andar. É a decisão de andar na direção de alguma coisa, e ver aí não é o verbo ver, realmente, ver. É um verbo que significa que você tem que olhar no sentido de observar no que vai dar. É uma previsão lógica. Você está vendo os governos do mundo. Você está vendo tudo isso aí que você falou, né? Esse caos geral aí, em termos de instituição, né, e tudo isso que você falou sobre a escravidão, mas escravidão é um dos pontos, né? Ou seja, nós olhamos e a previsão, a constatação lógica, o que é? Não vai sair nada de bom. E aí, logicamente, nós voltamos nossa confiança para Deus. Por isso, o venham. Vocês já viram que não dá certo, então venham. E é interessante aqui, eu fiquei me perguntando por que ele fala do Deus de Jacó. E faz todo sentido quando esse texto se trata de uma rememoração dos atos do Êxodo. Em vez de falar de Deus de Israel, que talvez nos relembraria do período do reinado, ele fala Deus de Jacó, que é anterior à ideia do reinado. Faria muito mais sentido, ou seja, o Deus que se mostra lá naquele meio do povo que, embora numeroso no Êxodo, não é assim tão numeroso comparado ao poderio militar de um Egito. E se nós olharmos para a situação pós-exílica, quem é Israel perante as nações que estão no entorno? Ou quem somos nós hoje perante os poderios que estão ao nosso redor, ou quem é você perante os poderios todos do pecado, da morte, do caos que se colocam ao nosso redor. Por isso a nossa esperança está no Senhor dos Exércitos, que também é o Deus de Jacó, ou seja, não é o nosso poder de fogo, não é o nosso partido cristão, não é a nossa denominação, não é a nossa igreja de 5.000 lugares, mas é somente o poder do Senhor e é a confiança de que somente Ele pode nos oferecer verdadeira segurança. Gente, olha só, nem vai dar pra passar o salmo inteiro, hein? Isso porque são apenas 3 estrofes, 11 versículos, é muita coisa, são muitos ganchos, muitos links, mas é claro que a gente não poderia terminar este podcast sem falar um pouquinho do versículo 10. Claro que já ficou subentendido, mas a gente tem que abrir os microfones aqui para a Melhorança nos falar um pouquinho sobre parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Então, esse seria o ápice, né, do Salmo, depois de toda essa catástrofe, depois de toda essa história carregada, e desse convite do venham, né, tomem a decisão de caminhar em direção a mim e constatem que tudo que o ser humano fez não só produziu o caos. E aí vem o verso 10 de esperem, né, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Na verdade, quando o salmista ele coloca aí, parem, isso vem de um verbo em hebraico que pode significar também falhar. Falhar, você tentou e falhou. Ou ele também pode ser usado, em algumas vezes, no abandono de alguma coisa, ou mesmo você estar desencorajado a prosseguir. Então o ser humano tentou, com a sua forma de governo, com a sua inteligência, com os seus esforços, construir alguma coisa boa, mas a história humana ela não é assim tão bonita e tão agradável. Então
O salmista, ele diz, gente, admitam que vocês falharam. Chega, não dá mais, abandonem os esforços de vocês. Admitam a fraqueza de vocês. Vejam as catástrofes, vejam o caos que vocês criaram. Não tentem mais nada. E aí, qual é a segunda coisa? Uma vez que nós paramos, uma vez que nós admitimos a nossa fraqueza, que aliás isso vai ser retomado por Jesus como o primeiro, a entrada, o ponto de partida do Sermão sobre a Montanha, que é o quê? Felizes os que reconhecem a sua pobreza espiritual, aqueles que reconhecem a sua fraqueza. Então, depois disso, depois que nós reconhecemos que somos incapazes, nós abandonamos os nossos próprios esforços, vem aí o segundo ponto, o conhecimento de quem é Deus. Nós só podemos reconhecer quem é Deus depois que nós reconhecemos que nós não somos capazes, depois que nós reconhecemos que nós somos fracos. Porque enquanto estamos confiando em nós mesmos, nós vamos tomar a gente mesmo, né? Eu falando em francês, nós vamos nos considerar nós mesmos como nosso próprio Deus. Só que só existe um único Deus. Não existe relacionamento de Deus para Deus. Deus com outro Deus. Né? O monoteísmo hebraico não deixa espaço para isso. Então nós temos que reconhecer a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, e o ponto seguinte a reconhecer a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, é o quê? A gente olha quem é Deus, quem é o único Deus. Nós temos que reconhecer quem é o verdadeiro Deus e pararmos de nós mesmos acharmos que somos Deus, o que o Vitor falou e o Alex também em relação aos governos do mundo, né? Nunca ninguém vai pôr ordem no caos da história humana. É só Deus que pode fazer isso. E quem tentar fazer isso vai se tomar a si mesmo por Deus. Né? É isso que o salmista está falando. E a partir daí, você reconhece a sua fraqueza, você reconhece que só existe um único Deus, parafraseando o Capitão América no Avengers, né? Só existe um Deus. E ele não se veste desse jeito. E ele não faz isso. Nós temos a terceira parte desse verso 10, que nós reconhecemos que o poder pertence a Deus. É a parte final aí desse versículo, onde Deus domina sobre todos os povos. Nós reconhecemos que ele domina sobre toda a terra, né? Então o verbo utilizado aí para exprimir essa ideia de domínio de Deus vem do verbo quando a gente eleva o nome de Deus. E aí tem a decisão de fazer isso. Nós não podemos elevar o nome de Deus assim à força. Mas nós somos levados a isso por quê? Porque houve antes o reconhecimento da nossa fraqueza, o reconhecimento de que só existe um Deus, e qual é o passo seguinte, quase que obrigatório, quando nós fazemos esses dois passos? Nós elevamos o nome de Deus. É o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado, exaltado também. Exaltar tem exatamente esse significado, né, de elevar o nome de Deus. Por quê? Porque só ele domina. O homem não consegue. Todas as vezes que o homem tenta dominar, ele falha e ele cria o caos. Muito bom. Gente, é isso. Olha, eu vou interromper aqui porque senão tem outras aplicações e, cara, é maravilhoso. Mas aí você tá pensando, poxa, mas deixa. Gente, 1 hora é um bom tempo pra podcast, ok? A gente tem procurado ficar aí nessa 1 hora, 1h10 no máximo. E é BTcast toda semana. Temos que ter dó do editor. E eu e o Rogerinho estamos pegando a BTcast Week aqui, tá? A BT Week. Então, assim, tá pesado. A gente não dá um sossego pra nós aí. Mas eu penso que o Melhorança representou todos muito bem aqui na sua aplicação e na sua leitura do versículo 10.
Muito obrigado, Vitor Fontana, por estar aí com a gente diretaço na BT Week, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço o privilégio. É nóis. Alex, sabe que a porta tá sempre aberta, né, mano? Aparece. Com certeza, vamos ter que aparecer mais vezes aí. Olha aí. E, Emílio, como sempre, obrigado por tudo, cara. Tamo together. Voltamos amanhã, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções. Toda... Opa. Olha o corona aí. Deus, livre, isola. Não, é só o cigarro mesmo. Não, brincadeira. Caraca.